morte assim que a gente tem notícia é um caso no Brasil, né? Um caso conhecido como o homem que derreteu. É o caso que aconteceu na cidade de Araçariguama, né, no interior de São Paulo, perto de Sorocaba, aquela região vizinha ali a Santana do Parnaíba, é naquela região. E o caso ele aconteceu antes da era moderna dos discos voadores, em 1946. Inclusive no livro do Carlos Alberto Machado, aqui, esse Estranha Colheita, ele traz esse caso, deixa eu ver, na página 34, que é o caso João Prestes Filho, né, um caso que aconteceu em 1946. Então, como é que foi esse caso? O João Prestes Filho era um dia, deixa eu falar aqui direitinho para vocês, foi no dia 3, foi um dia de carnaval, eu quero achar a data precisa. Aqui, 4 de março de 1946, era uma segunda-feira de carnaval lá em Araçariguama, e o João Prestes Filho, ele era um homem forte, robusto, tal, e ele resolveu sair junto com seu amigo para pescar num rio ali próximo. Eles gostavam muito de pescar traíras, né? E ele liberou a mulher dele e os filhos para participar da festinha ali de carnaval, né? Porque como estava tendo carnaval, aí levou as crianças lá para curtir um pouquinho o carnaval. E ele, como não gostava muito de carnaval, dessas coisas, resolveu sair com um amigo para pescar traíras. E aquela tarde lá foi bem legal, porque eles pegaram muito peixe. E no retorno para sua residência, ele não foi para a sua casa, né? Não, ele acabou pegando um outro caminho e indo para a casa de uma amante que chamava Maria. E na casa dessa amante, ele chegando lá, ele foi pular a janela para entrar dentro dessa residência, né, porque estava aberta ali a janela, tudo. Ele iria lá para dentro, e aí ele foi envolto por uma luz. De repente, uma luz envolveu ele, sentiu um calor no corpo, e de repente, aquele calor e aquela luz quase cegante, que ele não conseguia ver direito o que era, deu como se fosse uma descarga nele, e ele foi jogado, inclusive, alguns metros longe para dentro da casa já. Só que quando ele caiu, aquela luz ela desapareceu. E aí ele ficou sentindo aquela sensação terrível de calor, como se ele estivesse queimando, né? O OVNI ali, o objeto voador não identificado, aquela luz, ele o campo dele, alguma coisa, de certa forma, causou essa nocividade na pessoa do João Prestes Filho. Ele começou a sentir queimar. E aí ele resolveu procurar ajuda, porque aquilo não passava. Era uma sensação muito estranha. E aí ele foi para a casa de um compadre, o Sebastião, e nisso outras pessoas já estavam sabendo, ele contando ali o que tinha acontecido, que a luz, né, tinha atacado ele e tal. E o interessante é que alguns moradores da região já estavam acostumados com essa luz. Eles falavam que em alguns dias anteriores ao ataque do João Prestes Filho, lá na cidade de Araçariguama, essa luz já estava aparecendo por ali. Mas antes não tinha feito nenhuma vítima, não tinha ocorrido nada assim que causasse, né, algum problema para alguma pessoa. Eram apenas luzes que apareciam ali, inclusive eles chamavam de Mãe do Ouro, Bola de Fogo, o Lagartão, né? São termos folclóricos da região ali de Araçariguama para definir esse fenômeno luminoso que já estava aparecendo lá. E aí o que aconteceu? Quando ele já começou a passar mal, aí foi para a casa do compadre, do Sebastião, tal, e aí chamaram um rapaz que serviu com ele no exército, que era o Aracigomide, era uma espécie de um enfermeiro ali
da localidade, daquele vilarejo, e naquela época, 1946, não tinha hospital, não tinha nada ali, então tinha aquelas pessoas que faziam os primeiros socorros para que a pessoa fosse atendida ou levada depois para uma cidade maior, onde tinha recursos aí de saúde para ser atendida. Então, Araceli Gomide foi chamado, esse amigo dele, que era um enfermeiro ali, fazia várias coisas, e ele entrou para dentro do quarto, conversou com o João Prestes Filho, e o João Prestes Filho contou aquela história, que a luz, né, que ele viu e que deu aquele baque, ele caiu para dentro, quando ele estava pulando a janela para dentro da casa da Maria. E aí começou a acontecer, na hora que eles estavam conversando, aquela coisa toda, o Araceli Gomide já percebeu que a orelha dele estava como que se derretendo, o rosto, assim como se tivesse jogado alguma água fervente, alguma coisa no rosto, né? Nas partes que estavam descobertas. No cabelo não, o cabelo ficou intacto, sobrancelha, mas orelha, nariz, boca, começou a derreter. Isso em vida, né? E ele estava com uma camisa de manga, assim, e estava com uma calça dessa social, mas dobrada na canela. As partes que estavam fora, ou seja, que ficaram expostas àquela luz, foram as partes afetadas, que começaram a sofrer esse terrível derretimento. Né? Então, as partes do rosto começaram a despregar, e essa coisa horrível acontecendo, eles resolveram, então, enrolar o João Prestes Filho nos lençóis, né, porque as carnes estavam se despregando, para tentar levar para o hospital mais próximo. Porém, como ficava muito longe, o Prestes Filho veio a óbito. O Araceli Gomide, ele chegou, na hora que ele estava ali com o João Prestes Filho, dentro do quarto, ele chegou a analisar as roupas dele para ver se tinha algum queimado, se tinha alguma coisa diferente, mas não identificou nada na roupagem dele, nas roupas, que tivesse queimado. O cabelo ele chegou a cheirar também, para ver se tinha algum cheiro de queimado, não tinha cheiro de nada. E o próprio Araceli Gomide, em 1974, ele deu uma entrevista para o Fernando Grossman, da Apex, e nessa entrevista, que é uma fita cassete, ele chegou a falar várias coisas a respeito disso, e na época ele chegou até a comentar que parecia que era algum efeito de radiação aquilo, era algo bem diferente. Eu sei que na época dessa investigação, o caso ele teve uma repercussão muito grande, e alguns pesquisadores brasileiros foram pesquisar isso, e também teve a atenção de pesquisadores estrangeiros. Tanto é que saiu no boletim Stendek, saiu em vários boletins estrangeiros lá fora esse caso. E no boletim da Apex também saiu matérias a respeito do caso João Prestes Filho, né? O homem que derreteu. Só que o que acontecia? Na época da Apex, o Dr. Max Berezovsky, já falecido, ele era da opinião de que os seres eles eram bonzinhos, ou seja, naquela época se acreditava muito que os tripulantes dos OVNIs eram angelicais, que não fazia mal, que vinha para salvar a humanidade. Então, naquela época existia, década de 60, 70, um grupo que pensava que os ETs eram bonzinhos, e um pequeno grupo que acreditava que o fenômeno ele tinha essa parte mais nociva. Por exemplo, o Fernando Grossman, ele acreditava que não tinha nada de anjo, nada, era realmente um fenômeno que era invasivo, né, que às vezes chegava até queimar ou levar à morte as pessoas. E, inclusive, ele chegou a escrever um artigo chamado Anjos ou Demônios, né? Ele colocou no título e publicou isso, se não me falha a memória, no boletim número 5 da Apex.
E aonde que eu quero chegar com tudo isso? Em função de existir essas duas linhas naquela época, de pesquisadores que pensavam que eles eram bonzinhos e outros que eram maus, os bonzinhos tentavam dar uma explicação para o caso João Prestes Filho, como que ele tivesse queimado numa lamparina, por exemplo, ou que ele tivesse queimado com água fervente, né? Então, tentaram dar umas explicações bem básicas, sim. Embora o Aracigomide que teve, né, com a vítima, e atendendo ali, conversando, e cheirou e observou melhor, ele chegou a dar uma informação de que não seria isso. Seria algo misterioso mesmo. E como havia essas bolas de fogo na região, rondando ali já há vários dias, possivelmente, eu, por exemplo, particularmente, eu acredito que foi um OVNI mesmo. O fato dele ter ficado exposto àquele campo do OVNI, aquela luz, e por algum motivo causou a morte dele, né? Causou essas queimaduras graves aí que levaram ele a óbito. Um Ô, pai, detalhe eu ia que eu não fazer uma falei, pergunta depois, mas... só Fala aí, terminando fala aí. aqui, um detalhe interessante é que o Aracigomide, na hora que começou a despregar as carnes do rosto dele, da mão, inclusive teve alguns que chegaram a ver as peles da mão desprendendo, e desprendia não só a pele, mas a unha junto, entendeu? Era um negócio tenebroso mesmo, terrível. E na hora que começou a acontecer esse processo, o Aracigomide perguntou para o João Prestes se ele sentia algum tipo de dor. Embora ele não conseguisse mais articular, porque estava tudo derretendo, a boca também, a articulação da boca, ele mexia com a cabeça. Fala assim, você está sentindo dor? Se você está sentindo, faz sim ou não, mexe a cabeça. E aí, com sinais, ele falava que não estava sentindo dor nenhuma. Ele não sentia dor, embora aquele processo macabro estivesse ocorrendo com ele, né? E aí ele acabou vindo a óbito, né? E então esse é o caso do homem que derreteu. Tem livretos na cidade, já foi publicado em livros também esse caso. É bem legal. O Pablo Villarrubia, o Suenaga também, que é um japonês que está morando no Japão, ele esteve também investigando esse caso. O próprio Carlos Alberto Machado teve no local. O Suenaga é esse aqui, ó, o japonês. Eles estiveram entrevistando testemunhas lá da época, foram no cemitério também onde ele está enterrado, conseguiram o atestado de óbito, né, do caso João Prestes Filho. Então eles fizeram uma pesquisa bem apurada desse caso aí, da morte. Aqui um desenho que mostra ele na janela, né, a luz cobrindo ele antes dele pular a janela para dentro de casa. Algumas pessoas falam que foi praga divina, né, porque ele estava traindo a mulher e tal. Tava falando, o pessoal Poucas, tava falando aqui no chat. O ET poucas pessoas não sabem disso, né? Mas a cidade de Santana do Parnaíba, isso aqui foi publicado no livro do Pablo Villarrubia, e aqui dentro tem uma folha do Boletim Subsawa, que foi editado por bastante tempo pelo GUG, o Grupo Ufológico do Guarujá, que é o grupo que eu presido. Então tem um caso aí de Santana do Parnaíba, que é uma cidade do lado, e esses fenômenos lá também eram bem comuns. Tem até um desenho aqui da menina que recebeu o jato de luz de um desses objetos. Então é bem curioso que nas cidades vizinhas também existe aí um fenômeno bem interessante relacionado ao fenômeno dos OVNIs. E agora eu